Oi pessoal, bom dia para vocês. Hoje aqui eu vou resolver alguns exercícios, tá? Na última aula que nós fizemos, para que vocês possam ter aí como acompanhar e poder corrigir, né? E saber o que vocês acertaram, o que erraram, o que a gente precisa melhorar, tá? Esse material já passou para vocês, é sobre porcentagem. E porcentagem, pessoal, é um conteúdo que ele tem muitas aplicações, tá? Todo mundo aqui, né, eu acredito, já deva ter se deparado aí no seu dia a dia com alguma propaganda, né, algum merchandise aí de alguma marca, de algum produto, em que você tem esse símbolo aqui, né, que representa o percentual. Nada mais é do que você fazer a relação de alguma grandeza, alguma unidade, algum valor total em relação a alguma parte dele. Então, como nesse caso aqui, né, você tem mega liquidação, descontos de até 70%. Então, toda vez que você está trabalhando com percentual, você vai ter sempre uma parte, né, que você quer encontrar essa equivalência percentual relacionada com um todo. Esse todo, né, vai ser aí o nosso 100%. Então, é importante a gente ter conhecimento de porcentagem justamente por causa disso, para a gente poder saber o significado, né, quando você vê alguma relação percentual como essa, né, que você quer saber um desconto, né, algum acréscimo, tá bom? E tem muita aplicação aí para a gente em matemática financeira. Então, porcentagem nada mais é do que um conceito que representa ou acréscimo ou redução de uma quantidade, tendo sempre 100% como referência. Então, nesse caso aqui, ó, a gasolina aumentou 7%, o que significa? Significa que a cada R$100 você vai ter um aumento de R$7, tá bom? Então, essa relação aqui percentual é muito importante porque você consegue ver ela em várias situações aí do nosso cotidiano, como nesse caso aqui, ó. Na Black Friday, os descontos serão de mais de 70%. Significa que a cada 100% vai ter uma redução de R$70. Quem nunca comprou aí na Black Friday algum produto, né, que estava em desconto, né, algo que estava bem em conta aí para você estar adquirindo. A porcentagem, pessoal, ela pode ser calculada de diversas maneiras, né? Então, sempre a gente tem que lembrar aqui que o conceito de porcentagem, como ele está relacionado aí com você pegar uma parte e saber o quanto que ela representa do todo, né? E o próprio nome já diz porcentagem, né? Está trabalhando com percentuais. Então você sempre vai estar aí, né, se deparando com uma razão, né? Uma operação aqui de divisão, onde o denominador, que é o número que fica aqui embaixo, vai ser o 100. Então, quando você fala 12%, significa 12 sobre 100. Ou quando você tem 5 sobre 100, é a mesma coisa aqui, 5%, tá bom? Alguns exemplos aqui, ó, 12% de R$130. Então, o que significa? Para você poder encontrar 12% de 130, né, você pode representar o 12% por 12 dividido por 100. Isso aqui multiplicado pelo valor total, que é o meu 130. Respondendo essa operação aqui, como está mostrado, você teria aí o resultado 15,6, tá certo? Nós também podemos aí representar, né, essas relações percentuais aí, né, por números decimais, tá bom? São números aí que você vai ter, né, que são baseados aí em números com vírgula, tá certo? Onde você vai ter aí a relação com a potência de 10. Então você tem aqui, ó, 12%, que é a mesma coisa que 12 sobre 10, como a gente viu anteriormente. Nós podemos representar ele por 0,12, tá certo? Só aplicar aqui a operação de divisão com potências de 10. Então, quando você tem 12% de 130, isso equivale a você ter 0,12 que multiplica aí 130. O resultado aí daria 15,6. Então, 15,6 representa 12% do valor total, que é o 130. E a outra maneira que nós temos seria você aplicar aí os conceitos de regra de 3. Então, sempre você vai ter aqui um valor total. Esse valor total representa o 100%. Sempre você vai ter que ter essa relação. E eu quero saber, né, quanto que seria 12% desse valor, que é o X, né? Então você tem aqui, aplicando a regra de 3, né, você teria aqui 100 dividido por 12, né, seria equivalente aí a 130 dividido por X. Quando você tem uma operação de igualdade entre duas frações, né, você aplica aí a regra, né, de multiplicação
cruzada, né? Então multiplica aqui de 100 vezes x e 12 vezes 130, tá certo? Então o resultado aqui 100 vezes x vai dar 100x, 12 vezes 130 daí 1560. Portanto, eu sei que x vai ser igual a 1560 dividido por 100, resultado 15,6. Então, porcentagem nada mais é do que toda a fração de denominador 100, por isso que nós lemos 100, x%, tá certo? Outra relação que a gente pode ver muito comum aí quando a gente trabalha com porcentagem é essa relação de acréscimo, tá? Que nós temos aqui. Então, por exemplo, ó, uma mercadoria que custa R$150 sofre um acréscimo de 20%. Por quanto é vendida a mercadoria? Então, isso representa que eu teria o valor inicial que eu tinha, que era 150, e agora eu vou ter que somar com um acréscimo de 20%. Então, seria 150 mais 20% de 150, tá certo? Então aqui, ó, respondendo essa operação matemática, tá? Ficaria 150 mais 0,20, que é o resultado aqui da minha divisão, e multiplica 150, o resultado daria 180. Algumas observações importantes que podem auxiliar você quando tiver alguma questão, algum exercício aí. Então, quando você está trabalhando aqui com aumentos, né, como regra, nós podemos dizer o seguinte, ó, que um aumento de 10% é a mesma coisa que você pegar o valor inicial que você tem e multiplicar por 1,1, tá bom? Ou então, se você tem um aumento de 35%, isso aí equivale a você multiplicar por 1,35, ok? Há uma outra observação importante, né? Quando você tem dois aumentos consecutivos de 10% e 20%, isso equivale à mesma coisa que você multiplicar por um aumento único de 32%, né? Como é que você chega nesse valor aqui de 32%? Basta você pegar aqui a fração do aumento de 10%, que é 1,1, e a fração de aumento de 20%, que é 1,2. Então você multiplica aqui 1,10 por 1,2, o resultado 1,32x, ok? Então seria você pegar lá o valor de 150, né, por exemplo, estaria aumentando 32%, você multiplicaria por 1,32. Esse valor, tá certo? Então isso aí é o material que eu passei para vocês, que a gente tem aqui o desconto, né? É o mesmo raciocínio, né? Quando você tem uma mercadoria que ela sofre um desconto de 20%, né? Seria você pegar o valor inicial e subtrair desse percentual de 30%. Então ficaria aqui 300 menos 0,3, que é o valor da divisão, multiplicado por 300. O resultado aqui daria 210. Como regra, nós podemos dizer, se eu estou reduzindo 20%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,8, né? Então seria como se fosse 1 menos 0,2, tá certo? Ou então, no caso, quando você quer reduzir em 40%, significa a mesma coisa que você multiplicar aí por 0,6. Então, se eu quero reduzir em 40%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 menos 0,4, que dá o valor aí 0,6. E o conceito de desconto é o mesmo, tá? Quando você tem dois descontos consecutivos, né? Como nesse caso aqui de 10% e 20%, é a mesma coisa que você multiplicar 0,8 por 0,9, né? Que são os valores subtraídos aqui desse percentual. O resultado daria 0,72, né? Que representa um desconto de 28% ali. Que legal a gente ver essa aplicação, galera. Muito bacana, né? Então, postei aqui para vocês alguns exercícios, tá? Para a gente trabalhar aí, e nós fizemos aí na semana, tá? Eu vi aí que alguns realizaram, é importante que todo mundo tente fazer esses exercícios, né? Esses aqui são os que estão lá no Geek Lab que eu coloquei para vocês, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro exemplo. Se P é 30% de Q, Q é 20% de R, e S é 50% de R, então nós temos que a razão P sobre S vai ser igual aí a
quanto? Então vamos aqui acionar o nosso quadro branco para a gente começar aí a brincadeira com esses exercícios. Muito importante, né? Quando você vai resolver questões diretas, como no caso desse aqui que não tem um contextualizado, né? Geralmente essas questões aqui você tem que ter um raciocínio, né? Que os próprios dados aí, né, que foram mostrados aí, que foram explanados, eles já são aqui, às vezes até a própria resposta que você tem. Então é muito importante você ficar atento com tudo isso aí. Então aqui no primeiro caso, ó, nós temos aqui o seguinte, eu tenho que P é 30% de quê? Então eu já vou anotar aqui, ó. P é 30% de quê? O que significa isso, né? Se eu colocar aqui para o lado, significa que o P ele vai ser igual ao quê, né? Ele vai ser igual a 30 sobre 100 de quê? Na verdade, 30% de quê é isso, beleza? Eu tenho aqui também o seguinte, ó, eu tenho que Q é 20% de R. Então isso significa que Q vai ser 20 sobre 100 de R. E eu tenho também o seguinte, ó, S é 50% de R, concorda? Então, o que significa isso? Se o S é 50% de R, S é 50 sobre 100 de R. Percebe aí, né, como é importante a gente anotar os dados certinho, para se organizar? Agora eu vou colocar aqui até com uma caneta diferente, porque o que a gente observa? Ó, esses dois dados aqui, eles têm uma relação, né? Como que eu tenho que fazer a divisão de P sobre S, então eu tenho que fazer aí, nesse caso, uma divisão, né, que tenha em função de uma incógnita em comum. O que a gente observa? O S está em função de R, concorda? Então, como eu quero dividir P sobre S, se o S está em função de R, o P também tem que estar em função de R, né? O que eu tenho aqui, ó, o P está em função de Q. Mas olha como o Q está em função de R, né? Então, se nós pegarmos aqui agora, então eu tenho o seguinte, ó. O P, ele vai ser 30 sobre 100, que multiplica quem, né? Que multiplica aqui nesse caso, ó, o Q. Mas quem é o valor de Q? 20 sobre 100 de R. Vamos aqui eliminar logo, se eu pudesse dividir esses dois zeros aqui. Então o que eu teria? Eu teria aqui o P, ele vai ser 3 vezes 2 aqui vai dar 6, e aqui vai ficar 100 R. Olha que legal aí, né? Trazendo para cá embaixo agora, né? Vamos fazer aqui a continha. Vamos ver. O P ele vale 6 sobre 100 de R, concorda? E o S 50 sobre 100 de R, tá bom? Aplicando aqui a propriedade de divisão, nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou ficar com 6 sobre 100 de R, propriedade da divisão, conserva a primeira, multiplico pela segunda invertida, então ficaria 100 sobre 50 R. Então o que a gente já sabe, né? Esse R aqui vai eliminar com esse R. Esse 100 aqui vai eliminar com esse 100 aqui de cima. Então nós vamos ficar com 6 sobre 50. Então eu sei o seguinte, ó.
6 sobre 50, nós podemos aqui nesse caso dividir aí por 2, né? Divide em cima e embaixo por 2 e o resultado vai ficar 3 sobre 25. Ao longo de uma campanha publicitária pelo desarmamento, verificou-se que o número de armas em poder das pessoas de uma comunidade decresceu a taxa de 20% ao mês, certo? Após um tempo T, o número de armas nessa comunidade foi reduzido pela metade, né? Em que momento? Então essa aqui é bem tranquila, ó. Então o que nós temos? Nós temos o seguinte, eu vou chamar aqui a população que eu tenho no mês, vou chamar ela de P. Tá? Vou assinar aqui a caneta. Então eu vou chamar a minha população aí de P. Essa é a população que eu tenho no mês, tá? No mês seguinte, o que vai acontecer? Essa população aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui P1. Vai ser igual a quem? A população que tinha no mês anterior, vezes o valor que eu tenho de decaimento aí, da quantidade. Então nós temos que 20% de x, que é um valor inicial, é a mesma coisa que eu tiver a multiplicação aqui de 0,8 vezes x. Então o P1, né, seria igual à população anterior e multiplica 0,8, não é? E se eu tivesse no mês seguinte, P2. P2 seria quem? P2 seria a população anterior e multiplica 0,8. Então, sempre a população no mês seguinte é a população anterior vezes 0,8. Mas quem era o P1? P1 era P0 multiplica 0,8 que multiplica 0,8. Que é a mesma coisa que 0 vezes 0,8 ao quadrado. No mês seguinte, vai ser P2 vezes 0,8. Mas quem é o P2? É 0 vezes 0,8 ao quadrado vezes 0,8. É a mesma coisa que P0 vezes 0,8 ao cubo. O que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo o seguinte, ó, que eu tenho aqui um padrão. Ó. Esse padrão aqui está relacionado com o quê? Aqui tem um também que não aparece, é o tempo. Tá? Então esse valor aqui do tempo, né, vai ser a nossa incógnita aqui, que a gente vai utilizar para resolver aí a nossa questão. Certo? Então se a gente poder aplicar aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, tendo que a população em qualquer tempo t, ela vai ser igual a sempre quem? O valor inicial que multiplica 0,8, que é o valor do decaimento aí por mês, elevado ao meu tempo, certo? E ele quer saber na questão seguinte, ó, após um certo tempo t, que eu quero descobrir, o número de armas nessa comunidade foi reduzido pela metade. Qual é o valor, né, desse tempo para que as armas caiam pela metade? Então eu quero saber em qual valor, né, eu teria o seguinte, ó, eu teria a população inicial caindo pela metade. Isso aqui vai ser igual a P0 vezes 0,8T. Respondendo aqui, ó, o que nós podemos fazer aqui, ó? Se eu passar esse P dividindo, deixar aqui o 0,8T, nós temos que você vai ter aqui, ó, P0 por P0 vai dar 1, vai ficar 1 sobre 2 é igual a 0,8T. Chegamos então aí numa equação exponencial, não é verdade? Bem, qual que é agora a ideia, tá? A ideia é que nós transformemos aí esse valor aí, né, numa equação logarítmica, porque essa equação exponencial aí não tem como a gente resolver, tá certo? O que nós podemos aí observar? Esse meio eu posso reescrever ele como 2 elevado a menos 1, concorda?
Aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então vai ficar log de 2 elevado a menos 1 log de 0,8t. Reescrevendo aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Pelas propriedades de logaritmo que nós temos, quando eu tenho um número com o expoente aqui em cima do logaritmo, né, ele passa para frente multiplicando. Então fica menos 1 log de 2. Isso aqui vai ser igual, aqui é o mesmo caso, ó. O t passar para frente multiplicando log de 8 sobre 10. Tá legal? Bem, chegamos agora nessa operação. Vou ter que apagar aqui porque faltou espaço, é claro, para que nós podemos continuar aí na resolução. Vou apagar aqui essas duas linhas. E aí, o que nós temos que pensar agora? Temos que pensar em transformar todos os logaritmos aí que eu não conheço, né, para a potência de base 2, porque foi o único logaritmo que foi dado, que foi o log de 2, que aí nesse caso valeria 0,3. Então aqui, ó, eu tenho menos 1 vezes log de 2 é a mesma coisa que menos 1 que multiplica aqui, ó. Log de 2 ele deu 0,30. Isso tudo vai ser igual ao valor de t, que multiplica o log de 8 dividido por 10. Aplicando a propriedade de logaritmo, eu posso reescrever como log de 8 menos o log de 10. Então aqui eu tenho menos 1 vezes 0,3 vai dar menos 0,3, é igual a t, que multiplica o log de 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, menos o log de 10, que é 1. Tá? Então eu tenho menos 0,3, vai ser t, que multiplica 3 aqui em cima, propriedade de logaritmo, passa para frente multiplicando o log de 2 que foi dado, 0,3, isso tudo menos 1. Portanto, nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou ter menos 0,3 é igual ao t, que multiplica 3 vezes 0,3, vai dar 0,9 menos 1. Portanto, o t vai ser igual, aqui eu vou ter menos 0,3 dividido 0,9 menos 0,1. Vai dar menos 0,1. Então, dividindo aqui, né, a gente poderia reescrever de várias formas, tá? Mas se a gente dividir aqui, o resultado vai dar 3, tá certo? Então aqui, como a unidade que foi dada é o decaimento no mês, seriam 3 meses para que a população decaísse aí pela metade. No início de dezembro de certo ano, uma loja tinha um estoque de calças e camisas no valor total de 140 mil, sendo 80 mil o valor, o preço de venda de cada calça, e sendo R$80 o valor de preço de cada calça e R$50 o valor de preço de camisa. Ao longo do mês foram vendidos 30% do número de calças em estoque e 40% do número de camisas em estoque, gerando uma receita de 52 mil. Com relação ao estoque inicial, a diferença em valor absoluto entre o número de calças e o número de camisas é D. Então vou tirar aqui um print dessas, tá? Então essa aí, pessoal, o que é que nós temos? A gente vai ter que montar um sisteminha para poder responder, tá? Eu vou chamar aqui de A o número de calças e de B o número de camisas, tá certo? Então, como ele falou aí, ó, o que nós temos? No início de dezembro, uma loja tinha no estoque de camisas e calças o total de 140 mil, sendo 80% o valor do preço de calças e 50% de camisa. Então, o que significa?
R$ 80, então eu vou ter 80, né, vezes o preço aí do valor das calças, que eu chamei aqui de A, tá? Mais 50, multiplica aqui o valor da camisa, que eu chamei de B. Se eu pegar e somar o valor total das calças e o valor total das camisas, isso aqui tem que dar para mim 140 mil. Confere? Beleza? Aí agora o que eu tenho? Ao longo do mês foram vendidos 30% do número de calças em estoque e 40% do número de camisas em estoque, gerando uma receita de 52 mil. Então, para mim, isso significa o seguinte, ó, que eu tenho que pegar aqui esses 30% de calças e somar com o valor dos 40% de camisas, vai ter que dar 52 mil. Então, o que significa? Eu teria aqui, ó, 80 e multiplica 30% das calças, né, que foram vendidas. Então, 30% a gente sabe que equivale a pegar, multiplicar por 0,3. Somo isso aqui com 40% dos valores aí das camisas, né, que era R$50 aí. Então ficaria R$50 vezes 40%, que a gente sabe que é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,4. O resultado disso tem que dar aí 52 mil. Reescrevendo aqui então o nosso sisteminha, eu tenho que 80A mais 50B igual a 140 mil, equivale 80 vezes 0,3, aí 24, 50 vezes 0,4 dá 20, e aqui nós temos 52 mil, ok? Beleza? Aí agora aqui, galera, não tem jeito, a gente tem que aí utilizar, né, o raciocínio. Eu vou isolar aqui em cima o valor do A. Então nós vamos responder primeiro esse sistema aqui, isolando ele. Fazendo aqui embaixo, ó, eu vou ter o seguinte. Vou botar com uma cor diferente para não confundir. Eu teria... Vou isolar o A, né? Então vai ficar A é igual 140 mil menos 50B dividido por 80. Esse valor aqui de cima, tá vendo? Eu isolei o A aqui. Isolei o A, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o sistema de baixo, onde tem o A, vai entrar esse valor bem aqui, ó. Então, como é que ficaria nesse caso aí, ó? 24 e multiplica 140 mil menos 50B sobre 80 mais 20B igual a 52 mil. Tá certo? Continha meio complicada aí pra gente fazer, mas vamos tocar ficha e vamos fazer. Vou abrir aqui a calculadora. Na verdade é trabalhoso, não é difícil. E nessas questões, quando tem assim, galera, o ideal é que você tente fazer o passo a passo delas, tá? Não precisa se afobar quando for fazer os cálculos, principalmente se for alguma prova do Enem, né? Alguma questão de vestibular aí. Isso é legal que vocês tenham paciência para fazer essas questões, porque são muitas contas, tá? Então, para você não se perder aí no meio do caminho. Então, a gente vai multiplicar aqui primeiro, ó, 24 vezes 140 mil. 24 vezes 140 mil. Vai dar 3.300.000
360 mil. A gente teria aqui, ó, 3 milhões 360 mil menos, aí aqui agora eu faço 24 vezes 50. Quanto é que vai dar aí? 1.200. Então aqui eu tenho menos 1.200B. Tá, isso tudo aqui vai estar dividido ainda por 80 mais 20B igual a 52 mil. Então aqui, ó, a gente tem que aplicar primeiro aqui o IMC pré. Então esse 80 aqui vai multiplicar o 20 aqui. Então vou ficar com 3.360.000 menos 1.200B mais 80 vezes 20 vai dar 1.600B. Tudo isso está dividido ainda por 80, que é igual a 5.200. Vamos agora multiplicar aqui o 52 mil, perdão. 50. Vamos multiplicar esse valor aqui por 80. Vou até fazer aqui com uma cor diferente para a gente não confundir aqui. Então 80 vezes 52 mil. 80 vezes 52 mil. Olha quanto deu. 4.160.000. Então, de um lado vai ficar quem está com o B na letrinha aí do lado, e do outro lado vai ficar só quem tem o número. Vamos fazer aqui a primeira conta, ó. Eu tenho que fazer 1.200 menos 1.200B mais 1.600B. Olha quanto vai dar. 400B. Do outro lado fiquei com esse valor aqui, que foi o produto, ó. 4.160.000 e esse cara aqui, ó, passou para o outro lado, subtraindo. Então 33.3.600. Então aqui como é que ficou? 400B igual. Aí vamos pegar agora esse valor aqui e vamos subtrair ele de 3.360.000. Olha quanto deu. 800 mil. Ficou fácil, né? Vou só pegar agora aqui, vou pegar 800 mil e vou dividir por 400. Facinho, ó. Ficou aí, ó. Só 2 zeros, tá aqui, cortou. Então ficaria 8.000 dividido por 4. Ou seja, ficaria aí 2.000. 2.000, né, o valor do B, que foi o valor aí que a gente deu anteriormente, equivalente aí às camisas. Se eu já tenho o valor das camisas, eu posso vir em qualquer uma dessas equações aqui de cima, substituir onde tem o valor do B, eu colocaria aí 2.000, tá? Ficaria aí 2.000, vou apagar aqui. Deixa eu não confundir, vou apagar essa linha aqui de baixo, vou fazer com esse valor bem aqui, tá? Vou fazer com esse valorzinho aqui, só pra gente encontrar o valor do A. Ele quer saber a diferença, né, em relação ao estoque inicial, né, em valor absoluto, é claro. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, ficar 80A mais 50B, que é 50 vezes 2.000, é igual a 140.000. Então ficaria 80A mais 50 vezes 2.000, fica aí
100 mil, né? Aqui, se nós pegarmos aqui, vai ficar 100 mil, que é igual a 140 mil. Então, o que eu tenho? 80A é igual a 140 mil menos 100 mil. Então, o A vai ser 140 mil menos 100 mil, 40 mil. Tudo isso dividido por 80, beleza? Vou cortar aqui esse zero com esse zero. Então ficou 4.000 dividido por 8, 500, beleza? Então aqui ficou facinho agora pra gente. Só fazer a diferença aqui, vou apagar essa linha aqui de baixo, tá? Ficou bem fácil, né, pessoal? Para eu saber a diferença em valor absoluto aí que foi dado, basta nós fazemos aqui a subtração. Então, se eu pegar o valor em camisas, né, e o valor de calças, a diferença, né, 2.000 menos 500, 1.500. E essa aí é a resposta da nossa questão. Vamos à próxima. Em um grupo de 300 pessoas, sabe-se que 50% aplicam dinheiro em poupança, 30% aplicam dinheiro em fundo de investimento, 15% aplicam dinheiro em caderneta de poupança e fundos de investimento simultaneamente. Sorteando uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que ela não aplique em caderneta de poupança nem em fundos de investimento seria de quanto? Certo? Então, ó, eu tenho aqui um grupo de 300 pessoas. Então, vamos puxar aqui essa captura de tela, vamos fazer aqui o exercício. Então, nós temos o seguinte, ó. Se o grupo tem 300 pessoas, quantas investem em poupança? Eu teria 50, né, por cento de 300. Então seria 0,5 vezes 300. Então isso aqui vai dar 0,5 vezes 300 vai dar 150. Então 150 pessoas, né, aplicam aí investimentos em poupança, beleza? Aí nós temos embaixo 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento. Então nós temos aqui, ó, chamar de 30% aplicam em fundos de investimento, então é 0,3 de 300. Então essa continha aqui vai dar 90 pessoas que aplicam em fundo de investimento, certo? E 15% aplicam em poupança e fundo de investimento, né, simultaneamente. Então ficaria 15% de 300. Seria 0,15 vezes 300, então são 45 pessoas que aplicam nos dois simultaneamente. É uma questão aí, tá? Nós pegamos aí o grupo total de 300 pessoas. Você tem aqui, ó, dois conjuntos, né? Aqui são as pessoas que aplicam em poupança e aqui as pessoas que aplicam em fundo de investimento. A interseção entre elas são 45. Então aqui eu tenho 45 pessoas que aplicam nos dois simultaneamente. Quantos que aplicam somente em poupança? Eu tenho que subtrair, né? Então, 105 pessoas aplicam somente em poupança.
Quantos aplicam somente em fundos de investimento? Também subtraio da interseção. 45. Então o que eu tenho? Eu tenho que 105 aplica em poupança, 45 aplicam nos dois, 45 aplicam também 45 aplicam também aí em fundo de investimento somente, certo? Então o que acontece aí nesse caso? Eu tenho o seguinte, ó, se eu somar aqui essas duas grandezas aí, esses três valores, eu vou ter 105 mais 45 mais 45. O resultado aí seria 195, tá certo? Então 195 pessoas investem ou em um ou nos dois tipos de investimento propostos aí pelo banco, né? Não sei, corretora, por aí vai. A pergunta era: sorteando uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que ela não aplique em caderneta de poupança nem em fundo de investimentos é de quanto? É você pegar aí agora o valor que sobrou, né? Que você tinha aí. Então você tinha o seguinte, ó. Você tinha aqui o total é 300. Se eu subtrair de 195, eu vou ter aí 105 pessoas. Então, se eu pegar aqui, né, a probabilidade aí que eu teria, né, seria 105 por 300, tá certo? Então, essa aí seria a minha probabilidade que eu teria de ter uma pessoa que não investe em nenhum dos dois, tá bom? Então aí a resposta nesse caso ficaria 105 dividido por 300, é daí mais ou menos 0,35, e essa seria a nossa resposta. Essa é a probabilidade, a gente pegaria o valor das pessoas que não investem e dividiria pelo total. Beleza? Próxima questão. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel, até junho de 2009. Esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Estimativas indicam que com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o mesmo volume da mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? Muito bem, vamos então abrir aqui essa mesa. Essa questão ela tem um texto grande, mas ela é bem tranquila, tá? Então aqui, ó, o que nós temos? Essa questão tem um texto grande, mas ela é bem tranquila. O que nós temos aqui, ó? Ele falou o seguinte, ó. Quando ele pegou 4% de biodiesel, né, em estimativa, esse 4%, né, ele representou o quê? 925 milhões. Quando eu falo milhões, né, seria a mesma coisa que 925 vezes 10 elevado a 6, tá? Isso aí é o milhões, tá bom? E ele quer saber o seguinte: considerando essa mesma estimativa, né, para o mesmo volume de mistura final, né, consumida no segundo semestre, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? Então eu preciso saber quem é o X, né, para que eu pudesse chegar nesse valor aqui. Então seria a mesma coisa que eu pegar 4%, é a mesma coisa que 0,04. Tá?
multiplica 925 vezes 10 a sexta. Então essa quantidade inicial que eu tinha aqui, vamos pegar aqui agora 925 vezes 10 a sexta e dividir por 0,04. Novecentos e 10 a sexta dividido por 0,04. Aqui o valor, ó, aproximadamente aí nós teríamos 23 bilhões 125 milhões ou 23 125 10 a sexta. Tá bom? Isso aqui é a quantidade que a gente tinha. Vamos ver a unidade aqui. Litros, né? E aí eu quero saber qual seria o consumo de biodiesel com adição de 3%. Então seria 3% do valor que eu tenho. Então seria, eu quero saber quanto equivale 3% de 23 125 10 a sexta litros. Então eu quero saber quanto equivale aí nesse caso. 0,03 que multiplica esse valor aí. Então, se nós pegarmos aí, multiplicar esse valor que a gente encontrou por 0,03, eu teria 693 milhões 750 mil. 693 750 mil litros. Beleza? Essa seria aí a nossa resposta. A gente poderia escrever também como notação científica, se a gente quisesse. Seria a mesma coisa aí que eu pegar. Quantas casas eu tenho até o número 6 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6,9375 vezes 10 oitava. Seria uma forma aí também da gente escrever e finalizar aí a nossa questão. Fechou, galera?